Salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao nosso novo podcast, o Bora Pra Action! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Galera, vem muita novidade por aí. Hoje vou estar aqui conversando com o Jefferson e a gente vai explicar esse nosso novo podcast, Bora Pra Action! Muito bem. Jé, e aí, cara, como que surgiu isso? Como que começou? Vamos contar pra galera como que foi o início de tudo? Por que Bora Pra Action? Da onde que saiu isso? Legal, Rafa. Então, na verdade, isso aí ele surgiu aí depois da pandemia. Acho que a maioria dos negócios, a maioria dos empreendedores passaram por grandes crises, por grandes dificuldades. Então, para quem não sabe, eu tinha 3 negócios rodando e mais um social. E aí era a Eco Educativa, que era a empresa de recreação. Tinha o acampamento São Miguel Arcanjo, que era a chácara, que tinha acabado de inaugurar. Estava com uma outra empresa de treinamento empresarial, também começando a movimentar. E ainda tocava, era coordenador de um grupo de evangelização de acampamento. A gente tinha como missão evangelizar ao ar livre, através da alegria, desafio e espiritualidade. E aí os 4 negócios, 4 projetos, todos eles estavam relacionados a aglomeração de pessoas, a evento, toque físico. E aí a pandemia veio e quebrou tudo do dia para a noite. Acabou o evento. Então a gente fechou, a Eco Educativa fechou 2019 naquela loucura, flow total. E aí 2020 e agora? O que eu faço da minha vida? E aquela crise grande. E aí eu conheci as forças de caráter através de um amigo, PV, da Team Building Brasil, de São Paulo. Falei, cara, isso fez sentido. E aí foi através das forças de caráter que eu comecei a aprofundar a questão do autoconhecimento. Tá, então peraí. Então você está me falando que na pandemia tudo desmoronou e aí você começou a entender o poder do autoconhecimento, é isso? Isso, foi nessa linha. Eu já tinha começado esse processo de desenvolvimento em 2016. Então, na fase de construção da chácara, eu tinha muita dificuldade, muita crença limitante, não consegui ir para frente. E aí passei por um processo de coach, e aí fez muita diferença na minha vida. Já entrei nessa questão de ressignificação de hábito, de começar a entender a minha história, entender quem eu era, de onde eu tinha vindo. E aí, quando veio toda essa crise, eu falei, agora, por onde que eu começo a ressignificar? Eu começo pela Eco Educativa, é pela Trainout, é pelo acampamento, porque eu não vou conseguir botar pressão em tudo ao mesmo tempo. Eu preciso escolher alguma coisa. E aí eu fiz o processo inverso. Eu comecei por mim. Muito bom, muito bom. E aí... Ô Jé, conta pra gente, porque a gente tá falando aqui de Bora Pra Action. Quais são as coisas, talvez, ali que foi a virada de chave, na verdade, na sua tomada de decisão? Então, quando eu digo tomada de decisão, eu digo assim, cara, quais foram os pontos que realmente você foi pra Action? Rafa, primeiro, o que aconteceu? Eu precisei identificar quais eram as minhas qualidades, quais eram os meus defeitos, então eu precisei reconhecer. Então, a primeira coisa foi a reflexão. Então, tomada de consciência. E aí eu comecei a entender quem eu era realmente, quais eram as minhas qualidades, quais eram os meus defeitos, quais eram as áreas que eu precisava acelerar. Só que o problema é que a maioria das pessoas, elas focam nos defeitos. Elas ficam sempre tentando consertar defeito, em vez de potencializar aquilo que é bom. Em um dos cursos, uma das mentorias, dos treinamentos do Joel, ele fala muito disso, Joel J, alta performance, e ele fala muito dessa questão de reconhecer seu talento, de valorizar, potencializar aquilo que a gente é bom. E aí, quando eu conheci as forças de caráter, eu entendi quais eram as minhas principais forças, e eu aprendi que as minhas principais forças eram aquilo que me dava energia. E aí eu utilizei reflexão, então, autoconhecimento, identifiquei as minhas forças de caráter e fui para a prática. Eu entendi que quando eu praticava uma força de caráter minha, aquilo me dava energia, me dava força. E aí eu conseguia sair para a tomada de decisão e executar. Então, reflexão e ação. E aí quando a gente fala de hábito, a gente fala muito nos nossos programas, a gente fala muito dessa questão de ressignificar hábito. E aí hábito tem a ver com repetição.
Então, o Bora pra Action, ele surge da reflexão, ação e reflexão. E aí eu comecei a utilizar esse jargão. Então, todas as situações, e aí, bora pra action, vamos agir, vamos executar. Não adianta a gente ficar refletindo e não saindo do lugar. Porque essa foi uma das grandes crenças que eu precisei ressignificar na minha vida, foi a questão do perfeccionismo. Porque eu ficava ali refletindo, ensaiando que tinha que ser o melhor, e aí isso aí gerava medo e eu não ia pra ação. Ai. Galera, então, vocês que estão nos acompanhando aí, vocês já perceberam que um dos pilares pro Bora pra Action é o autoconhecimento, né? Jé, outra coisa. Cara, antes da gente entrar mais sobre os pilares do Bora pra Action, cara, quem que é o Jefferson? Quem que é o Jefferson? Boa pergunta essa, Rafa. Já que a gente fala de autoconhecimento, a primeira coisa a gente precisa entender quem a gente é. E aí a gente tem algumas esferas quando a gente fala quem a gente é. Então, numa esfera mais profunda, ou talvez na primeira esfera, eu diria para você que quem sou eu? Sou imagem e semelhança do Criador. Então, eu tenho muito claro essa filiação, essa pertença a Deus, quem me criou, de onde eu venho. E aí, claro que a gente parte para as outras camadas, para as outras esferas. Então, se você me perguntar quem sou eu na fila do pão, de maneira informal ali, eu sou um cara entusiasmado, um cara energético, que gosto muito de aventura, que gosto muito de desafio, amo viajar, amo contato com a natureza, sou um cara curioso, gosto de coisas novas. Muito bom, muito bom. Ô Gé, e aí, eu lembro, acho legal a gente contar pra galera. Cara, eu lembro de uma viagem sua, a gente já tinha iniciado o nosso projeto. E, cara, aquele dia foi muito louco, porque eu falei, caramba, eu sou um cara muito sensitivo. E, cara, a hora que eu falei, e aí, como é que você tá, Gé? Beleza? Eu esperava, e aí, como é que você tá? Não sei o quê. Falei, caramba, cara. Na hora veio assim, cara, o Gé tá baqueadão. Falei, o que tá acontecendo? Conta pra gente daquela Conta pra gente daquela viagem. Explica como é que foi. E assim, o que eu acho legal, sabe, pessoal? A gente tá aqui com esse propósito, né, com mais esse trabalho, pra quê? Pra mostrar pra vocês a realidade. E quando a gente teve essa conversa no telefone, a gente ficou várias horas conversando, cara, eu percebi ali o Jefferson em um conflito, e foi muito legal, porque depois eu observei o seu crescimento com essa história em alguns quesitos, coisas que você me trouxe. Rafa, eu tô percebendo isso, tô percebendo aquilo. Conta um pouquinho como é que foi essa história pra gente. Show de bola, Rafa. E aí, então, como eu falei pra você, sou um cara que gosto muito de viajar, sou casado há 11... já até perdi a conta. Nós estamos em 2013, vai para 11 anos. Casei em 2012, vai para 11 anos. Vou fazer 11 anos de casado. Minha esposa também gosta muito de viajar. E aí, o que acontece? Essa historinha dessa viagem específica, ela tem muito a ver com o meu propósito de vida. Por quê? Dentro da esfera propósito, eu tenho um propósito matrimonial e tenho um propósito, uma missão pessoal. Então, dentro do meu propósito matrimonial, eu e minha esposa, a gente tem como missão ser sal da terra e luz do mundo. Então, a gente tem como propósito fazer a diferença na vida das pessoas de maneira informal. Indiferente se é comprando uma água para alguém na rua e dando um sorriso, se é ajudando alguém que precisa, de forma financeira, de forma pessoal, indiferente qual seja a maneira, a gente tem como missão transformar a vida das pessoas. E aí, quando eu olho para minha história, para o meu propósito pessoal, eu sou um cara que prezo muito por liberdade. Então, desde a minha infância, quando eu tinha 12 anos, meu irmão faleceu. E aí eu estava saindo da pré-adolescência para a adolescência, querendo conhecer o mundo. E aí, que meu pai, por ter perdido um filho, ele queria me colocar dentro da caixinha. Cara, foi aí que eu comecei a gritar por liberdade. Então, hoje eu defendo muito a bandeira da liberdade. E tenho como um pilar, como lifestyle, a liberdade geográfica. Certo. Isso foi também uma grande conquista da pandemia. Então, poder trabalhar de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Já tive a oportunidade
de ficar 60 dias viajando pelo Nordeste, trabalhando de forma virtual. E aí, nesse processo todo de conquista dessa independência, dessa liberdade geográfica, surgiu a oportunidade de ir para a Europa. Minha esposa é viúva do primeiro casamento, ela tem 2 filhas, e aí a filha mais velha dela mora na Inglaterra, em Liverpool, e aí surgiu, como ela entrou lá antes do Brexit e tal, e aí existia a possibilidade da minha esposa conseguir um visto, que é o Pré-Settle, se eu estiver enganado agora o nome, e aí sei dela ter um visto lá para a gente poder entrar e sair com mais facilidade, porque as meninas gostam muito de lá, pretendem ficar por lá, então para a gente não ficar com dificuldade, a ideia era tirar esse visto para a gente poder ir, ficar mais tempo para lá. E a gente deu entrada aqui, fizemos todo e fomos para lá. E aí foi muito legal nessa história, porque a gente foi cumprir quarentena em Portugal, não esperava nada de Portugal, e aí qual que era o nosso propósito? Ficar aproximadamente 6 meses na Inglaterra, em Liverpool, para poder tirar esses documentos, ficar por lá, continuar tocando os negócios aqui de lá, fazer uma experiência como imigrante, claro, para ficar lá você precisa trabalhar, não fecha a conta, então você precisa fazer alguma coisa, mas a ideia não era ir para e não voltar, mas ter essa chave de liberdade de acesso. E aí quando a gente chegou na Inglaterra, foi muito legal, porque a gente não estudou muito, não pesquisou, sabe o mínimo, mas quando a gente chegou lá e se defrontou com o clima, cara, isso me pegou de maneira absurda, porque eu sou um cara, que eu falei, da energia, o cara do sol, da vibração, então eu gosto muito de sol, de calor, isso me traz muita energia. E aí o clima fechado, o frio, ele me traz muita melancolia, muita angústia, eu me sinto aprisionado. E é legal que aqui, antes de ir para lá, quando eu treinava a natação 6 horas da manhã, eu fazia a experiência do banho gelado para autoconhecimento. Então eu praticava, e a galera sempre via postando o banho gelado, não sei o que e tal, banho de contraste e nananana. Quando eu cheguei lá, aquele frio, mas um frio. E foi muito difícil entender porque as temperaturas não eram mais baixas que aqui. Mas a sensação térmica era muito... E principalmente essa questão de o teto baixo. Então, via as construções praticamente todas iguais, tudo muito parecido. E aí todo dia, o dia clareava tarde, escurecia muito cedo, aí dentro de casa tava calor, para fora tava frio, mas era um frio assim, um negócio, uma sensação térmica de frio muito, e aí isso aí foi me deixando depressivo, e aí foi essa ligação que você me fez, você me ligou pra gente trocar uma ideia, e quando eu falei oi pra você, pelo tom da minha voz, você já percebeu, falou, opa, tem alguma coisa errada. Ô Gé, uma coisa, até que foi uma das coisas que nos conectou, né, em primeiro momento, o exercício físico, né, na época, acho que eu fazia estágio de natação, né, e a gente se conectou. Cara, assim, bate pronto, o que pra você, assim, o exercício significa? Como você utiliza o exercício hoje no seu dia a dia? Porque a gente sabe, são vários projetos, várias coisas, vários compromissos, enfim, como que você enxerga o exercício físico na sua vida hoje? Show de bola, essa pergunta é top, Rafa. Eu até anotei aqui, eu dividiria o exercício físico em 3 ou 4 fases na minha vida. Então, a primeira fase, na infância e pré-adolescência. Então, na minha infância eu tinha rinite alérgica. Eu era alérgico a tudo, ao vento. Minha mãe levou eu para fazer exame de alergia. Voltou com uma bíblia. Só faltava me colocar dentro de uma bolha para poder viver. Tinha alergia a tudo. E aí fechava o nariz, o olho inchava. Então, assim, era uma alergia muito forte, muito pesada. Aí minha mãe falou assim, eu não vou fazer todas essas doideiras não, senão você não vai sobreviver. Você vai viver e vai aprender a conviver com isso. Mas aí o que minha mãe fez? Ela me colocou na natação. Entendi. Então, lá na minha infância, não lembro exatamente agora, 7, 8 anos, eu fui fazer natação por causa de um problema de saúde. Então, olha as primeiras trilhas neurais aí sendo construída na infância.
E aí, legal. Então, esse foi o meu primeiro contato. Eu tenho um exemplo do meu pai. Meu pai era um cara que gostava muito de jogar bola e tal. Eu lembro de ir algumas vezes com ele, assistir ele jogar a bola. Só que o que aconteceu? Meu pai, talvez com 30 e poucos anos, eu era criança. Eu lembro que ele descobriu o triglicérides. Entendi. Triglicérides muito alto. E aí, ele ressignificou, ou mudou, todos os hábitos dentro de casa e começou a correr. Entendi. E aí ele foi buscar, então olha a referência. Então, meu pai foi correr, foi buscar uma vida mais saudável, por causa de um problema de saúde. Na verdade, o triglicérides dele é genético, então precisa controlar muito, e mesmo assim é muito difícil de baixar. Uhum. E aí ele começou, então dentro de casa a gente começou toda uma mudança alimentar. Eu lembro que eu saía muitas vezes à noite, depois da missa, chegava com meus pais, chegavam do trabalho, jantava e a gente saía para caminhar, para poder ter uma vida ativa. Então, sempre preocupado com saúde. Aí, depois que eu passei pela fase de sonhar, igual toda criança sonha, um dia ser atleta de alguma coisa, e fui praticar vários esportes. Fiz basquete, fiz futebol, fiz de tudo. Desde lá, então, já começa a fazer um monte de coisa, né? Tô pegando. Já vem desde a infância. E aí, o que acontece? Na pré-adolescência, eu engordei muito. Talvez essa, nem sei se você saiba. Essa é nova. Essa é nova para você. Então, na fase dos 12, 11 a 13 anos, eu era muito gordo, obeso, assim, bem gordinho mesmo. Uhum. Então, a obesidade é grande. E aí, o que acontece? Naquela época, sofria bullying, como todo mundo, normal. E aí, o que aconteceu? Eu tomei uma decisão. Falei, opa, eu não quero essa vida para mim. E aí, o que aconteceu? Comecei a fazer musculação, comecei a cuidar. Aí quem quis cuidar da alimentação fui eu. Até então eu tinha referência dos meus pais, principalmente do meu pai, que cuidava. Mas aí eu tomei a decisão de, opa, eu não quero esse corpo, não é o corpo que eu quero. Entendi. Eu quero ter um corpo saudável. E aí comecei a fazer musculação, tentando aumentar a massa muscular, aquela coisa toda. Quantos anos você tinha nessa época? Próximo dos 13, 14 anos. Mais ou menos isso. Comecei a trabalhar com 15, então foi de 12 a 13 anos. E aí eu lembro o que acontece. Eu estudava de manhã, à tarde eu ia pro clube, pra Fuvigar. Lembro. Putz, tem muita história lá, cara. Nossa, a gente pulava muro pra entrar na piscina. Não pode falar isso aqui, né? Meu pai trabalhava na Garcia. E aí eu era sócio lá. E aí, você vai fazendo as perguntas, vão abrindo caixas. Eu tive um treinador de futebol lá, o Elião. Grande abraço para você, Elião. Se algum momento você vê esse podcast, tenho uma gratidão muito grande por você. Você foi um professor, um treinador que me ensinou muitos princípios, muitos valores. Então, gratidão mesmo. E aí, o Hélio era ex-atleta de futebol. Já era mais velho, tiozão. Sim. Mas era um cara que corria, tipo, deixava a molecada tudo. A gente saía pra correr, ele inventava as loucuras de correr na terra e não sei o quê. E aí dava nome. Aqui é o circuito no Montanha-Russa e não sei o quê. E aí ele corria junto, chegava no final, filha da mãe, abria o passo e largava a gente tudo pra trás. E aí foi uma grande referência também na busca do exercício pra saúde e qualidade de vida. Que legal. E aí, nessa fase, então a primeira fase do exercício foi pela saúde. Certo. Depois, em busca de um corpo. Olha que legal, em busca de um corpo. Nessa fase que eu comecei a querer um corpo diferente, eu entendi o exercício como lazer. Ele me dava prazer, me dava bem-estar. Então, eu feliz ir pro clube durante a semana, final de semana, jogar bola, nadar, fazer musculação, e aí tinha os amigos, vida social, aquela coisa. Então, eu construí uma trilha neural nessa época de esporte, exercício, lazer, prazer. E aí comecei a trabalhar com 14 anos, fui trabalhar, uma cabeça muito limitada. Então, repetir com expectativa de repetir padrões, não queria estudar, não tinha expectativa nenhuma de estudar, de fazer faculdade. Meu pai falava, não, você tem que estudar, você tem que escolher uma faculdade, nem que seja, se não existe nenhum motivo para você estudar,
você vai estudar, porque se um dia você for preso, você vai ter cela especial. Caramba. Cara, é muito legal contar a história, né? Pessoal, acho que vocês já perceberam que dentro desse podcast nós vamos falar também muito sobre exercício físico. Só que a gente vai trazer várias linhas de pensamento para o exercício físico. Hoje a gente entende o exercício físico de uma forma diferente. Em algum momento a gente vai explicar. Nossa, de madrugada a gente criou essa. A gente vai explicar os nossos modos de exercício, do que a gente entende sobre isso. Mas já é muito legal, cara, muito legal. Ô, Gé, nessa fase, Rafa, só para mim. Pode concluir. Concluir, o que aconteceu? Aí eu tinha que escolher uma faculdade. E aí eu falei assim, então, já que é para escolher alguma coisa, nessa época eu trabalhava de mecânico. E aí eu falei, já que é para escolher alguma coisa, vou fazer educação física. Eu gosto de esporte. E aí eu lembrei de um outro professor, olha a referência dos professores. Então, você que é professor, diferente do que é educador, o quanto o nosso papel de educador é importante na vida das pessoas. E aí eu tive um outro professor de educação física, que deve ter sido, às vezes, professor seu também. Já sei. Carequinha. Lurdão. Isso. Então, nosso querido Jorjão. Jorjão, cara. Putz. O que aconteceu? Um dia na aula de educação física, ele pegou e mandou, sei lá, a gente correr, fazer alguma coisa. Não lembro exatamente o que ele mandou fazer. Aí ele parou todo mundo no meio da quadra. Por que vocês estão fazendo isso? Aí ele falou, todo mundo, você mandou? Aí ele falou, se eu mandar vocês saírem na rua com uma melancia na cabeça, vocês vão sair? Vocês precisam entender o porquê das coisas. Olha que forte. Exercício, vocês precisam entender o porquê do exercício. Qual o papel da atividade física, do exercício físico na vida de vocês. Aqui não é uma aula só de esporte. Mas vocês precisam entender sobre frequência cardíaca, sobre respiração. E aí eu falei, já que é para mim escolher alguma coisa, então vamos fazer educação física. E aí eu fui para a educação física. E aí o que acontece? Os modos do exercício. E aí lembra que eu tinha configurado exercício físico, lazer, prazer, tarde inteira no clube. E aí a gente começa na vida adulta, e aí a gente cria condicionamentos mentais, alguém fala pra gente, alguém coloca na nossa cabeça que o trabalho vem em primeiro lugar, que você tem que trabalhar. Aí você vê a galera às vezes de madrugada pedalando, aí passa um carro e grita, ô vagabundo, não tem o que fazer. Essa é forte, essa história. Quantos amigos do ciclismo não ouviu essa? Muitos, cara, muitos. E aí a gente vai criando esse bloqueio com o exercício físico. E eu passei pela fase do bloqueio. Por quê? Eu não tenho tempo para fazer exercício, eu preciso trabalhar. Cara, muito legal. E aí eu precisei ressignificar essa crença, novamente, Sim. do exercício como lazer. E aí eu comecei a utilizar o exercício em busca de performance na minha vida pessoal, porque aí já fui lá para frente, já tinha abrido empresa, já feito educação física, já tinha feito pós em lazer, já tinha abrido empresa, já estava com vários negócios. E aí você começa o quê? Trabalho, resultado, performance, crescendo e tal. E aí você entra no modo que eu chegava em casa assim, nossa, tô acabado. Cara, eu lembro dessa cena, abrindo a porta de casa todo dia à noite. Nossa, tô acabado. Tô cansado. Cara, eu falei, mas não pode ser dessa forma. Como que eu vou aumentar minha performance desse jeito? E aí eu fui assistir uma palestra um dia no cara, o cara falou, cara, eu treino 6 horas da manhã, porque se eu não treinar às 6 horas da manhã, depois do dia vai surgir imprevisto, vai surgir contratempo, eu não vou conseguir vencer. Eu falei, putz, eu tô dando desculpa até agora. Que desculpa que eu vou dar para 6 horas da manhã? E aí eu precisei ressignificar de novo uma crença para construir um novo hábito. Por quê? Eu tinha crença exercício lazer, exercício muito tempo, todos os dias. Lá, olha que doideira, na infância. E aí o que eu fiz? Eu precisei diminuir toda essa pressão. E aí eu coloquei a meta, falei, não, então eu vou treinar 2 vezes por semana. Porque a gente tem o hábito,
Quantos de vocês aí não tem o hábito de colocar uma super meta no exercício? Vou colocar exercício que eu vou fazer todos os dias, porque se eu fizer 3, bati a meta. O que acontece, Rafa? O que acontece? Que a meta não rola, né, cara? A gente acaba... Meu, isso é muito legal. Quando a gente entende sobre micro, sobre as pequenas coisas, né, Gé? Sobre o pouco, Sim. muito, em muitos momentos, cara, muda muito. E aí, o que eu fiz? Eu precisei, então, diminuir essa expectativa, minha expectativa pessoal. Então, em vez de eu colocar a meta, uma super meta, e não cumprir, aí não retroalimenta, isso não vira hábito, você não consegue permanecer e segurar a situação. O que eu fiz? Então, é 2 vezes por semana que eu vou treinar. E aí eu determinei, é segunda e quarta. E aí eu falei, vou fazer natação, voltar no esporte que eu tinha uma facilidade. Sim. E 6 horas da manhã. Porque não tem desculpa. Não tem, a gente fala sempre, galera, não tem história triste. E aí, Gé, deu história triste hoje? Não tem história triste. E aí eu comecei a ressignificar o exercício. Porque aí você coloca assim, vou treinar. A gente tem o hábito de querer voltar sempre à fase anterior. A gente vivencia algo na nossa vida. Sim. A gente programa aquilo. E aí quando você perde aquela fase, você não entende que você precisa recomeçar. Você quer voltar a fazer igual fazia. Você quer voltar a ter os mesmos prazeres. Sim. E aí, o que eu tive que entender? Não é sobre levantar disposto para ir lá e treinar em alta performance. Porque não vai estar todo dia. Não vai. Eu preciso vencer. Então, meu primeiro desafio, nem que eu chegar na academia e não fizer nada, e ficar sentado lá. Eu entendi que o primeiro desafio meu era vencer a cama. Era levantar. Tocar. Quem não tem aquela mania de botar o despertador... Cara, eu colocava tanto isso. Tocar 10 vezes. Eu era campeão. Minha mãe falava, mas pelo amor de Deus, por que você coloca? Não, porque me dá prazer. Eu escuto e sei que eu posso voltar a dormir. Você sabe a minha história do Rubinho Barrichello, né? Você sabe essa ou não? Não, eu não te contei essa do Rubinho. Não, essa não contou ainda. Galera, eu tinha um apelido, que é assim, já essa vale a pena. Cara, a galera passava lá pra me chamar pra ir pro colégio e a gente entrava na época 7h30. Os caras faziam escala pra me chamar. Então tinha um que ia primeiro e passava lá 7 horas. Rafael! E era momento que eu começava a abrir o olho. E aí, já passava outro e me chamava 7h15. Aí tinha um outro amigo que era o parceirão, brother. Abraço aí, Luigi. Valeu, cara, eu venci. Ele era o cara que insistia, cara. Ficava, meu. Dava 7h30, cadê o Rafael? Aí um vizinho me apelidou, cara. Vamos, Rubinho Barrichello! Cara, e ficou isso por um tempo. E quando eu for contar direitinho, eu vou falar, cara, foi muito louco. E quando eu consegui ressignificar isso, cara, quando a gente começou a estudar mais, né? A gente vai até entrar nesse assunto agora, porque a gente também se conectou por linhas de estudo. E foi nessa época da natação que a gente voltou a se conectar. Então a gente ficou um tempo lá junto, depois cada um seguiu o seu lado, a gente foi trabalhar, você abriu pra mim trabalhar de recreador, eu lembro isso da época. Sim. A gente já conseguiu. E aí teve um tempo que a gente se desconectou, mas a gente seguiu uma linha de estudo. Então assim, a gente foi tendo essa questão do autoconhecimento muito grande pela nossa história, né? E aí você foi fazer um MBA de fisiologia, como é que é? Emoção positiva? O que é essa história aí? Conta esse troço aí. Então, o que aconteceu? Quando surgiu aquela treta toda, por onde que eu começo, eu falei, eu preciso aumentar meu autoconhecimento. Eu falei que eu conhecia as forças de caráter. Eu falei, eu preciso estudar sobre esse trem. Fez sentido, porque foi muito legal. Por quê? Eu assisti o conteúdo, certo. Apliquei reflexão, ação e repetição. Fez sentido, me transformou, me dava energia. E aí, o que eu fiz? Fui estudar, aprender sobre mais isso. Eu fui procurar. Preciso entender de onde vem essa tal dessas forças de caráter que transformou minha vida. De onde vem esses superpoderes? E aí eu fui procurar de onde vinha. As forças de caráter é a base, é a espinha dorsal da psicologia positiva. E aí eu fui procurar aonde tinha psicologia positiva. E aí, na época, um amigo me indicou, grande abraço, PV. E aí, o que aconteceu? Me indicou o IPOG para fazer neurociência e psicologia positiva no desenvolvimento humano.
Então, quando eu fui buscar esse MBA, não é porque eu queria transitar de carreira. Certo. Mas é porque eu queria aumentar o meu autoconhecimento e melhorar dentro das minhas empresas, dentro dos meus negócios. Por quê? Como que eu vou lidar com o outro se eu não me conheço? Como que eu vou conseguir conhecer o outro se eu não me conheço? Como que eu vou respeitar as diferenças da minha esposa dentro de casa, no relacionamento, se eu não tenho autoconhecimento sobre mim? Aí nessa fase foi quando a gente começa a entender, começa a cair as fichas, que a maioria das vezes é sobre a gente, não é sobre o outro. Ô, Jé, quando a gente fala aqui sobre forças de caráter, cara, eu lembro, cara, eu tô por cada coisa. Você fez a minha ao vivo, lembra? Isso, a gente marcou. Vai vendo, cara, as coisas que eu... Olha aí, galera. E a gente acabou, Rafa, faz isso aqui, vamos. E eu fui fazendo e tal. Ele falou, cara, isso aí é seu super poder. Eu falei, que é isso, Jé? Não, vamos fazer uma live pra contar isso. Então, assim, eu acho que é legal. Explica um pouquinho pra galera o que é esse trem aí de força de caráter. E é muito legal, Rafa, até antes de falar das forças de caráter, talvez abrir para você, falar como que surgiu essa questão das lives. Cara, por que você começou? Você, educador físico, como que surgiu essa questão das lives aí? Daí eu conto dessa live que nós fizemos. Cara, eu sempre falo assim, as coisas, eu acredito que existe uma frequência e como existe Deus, cara. Porque as coisas vão se conectando. Então, na mesma fase em que você teve lá a sua crise na pandemia, então eu também estava ali, personal trainer. Até então, cara, eu achei que a natação nunca mais ia fazer parte da minha vida. Depois que eu desconectei lá da escola, eu falei, cara, não vai. E eu ia. E aí, Rafa, beleza? Cara, meu filho quer fazer natação, você não vem aqui ensinar ele? Cara, eu ia lá nos condomínios. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Enfim, eu achei que a natação ia sair da minha vida. E, cara, nesse momento eu estava indo muito bem, né? Graças a um grande amigo que eu sempre também vou estar com ele, sempre vou agradecer, ter muita gratidão, meu amigo Mike, que nessa transição entre a fase da minha carreira em que eu era CLT e passei pro lado de empreender, ele foi um cara que abriu as portas para mim. Então eu tava ali consolidado com alguns alunos de personal, trabalhando em várias coisas, cara. Na faculdade, a galera falava assim, porque tinha no meu terceiro ano de faculdade, tava encaminhando pro quarto ano, aí tinha aquela primeira semana que a galera falava assim, o professor perguntava, beleza, Rafael? Oi. Aí ele viu, Rafa, o que você tá experimentando na área? Aí a galera já começava, não, cara, deixa o Rafa por último. Por quê, Jé? Nesse momento, cara, eu trabalhava com futebol, eu tava para me formar. Ainda estava trabalhando na escola de natação, eu ajudava você na recreação, eu tinha um aluno de personal que eu atendia 11h30 da noite. 11h30 da noite. Leandro, um grande abraço, meu amigo. Você foi meu cobaia, cara. E, cara, além disso, eu já tinha vários projetos. Trabalhava na laboral do Hospital Universitário, um lugar que eu tenho muita gratidão também. E eu ainda, cara, tava iniciando um projeto de corrida. Então eu tinha 7 empregos nesse momento. Cara, 7 empregos. Entendi porque os caras deixavam eu por último. Só que isso me fez avançar de uma forma muito grande, Jé, porque eu vivenciei muito da educação física. E, cara, veio a pandemia. Eu trabalhava com as pessoas ali no tete a tete. Falei, caramba. E aí, cara, o online construiu porque nesse momento eu fui muito conduzido, Jé, a usar a minha mente de uma forma diferente das pessoas. Porque as pessoas estavam consumindo muitas informações negativas e foi que eu comecei a entender do positivo. E eu falei, não, peraí, cara. As pessoas precisam fazer exercício físico. E, cara, eu fui para online. Eu fazia live, cara, teve dia de eu perdi as contas, teve dia de eu dar mais de 10 aulas ali online com a galera, e aí eu fui entendendo o game, aí eu fui levando por WhatsApp as senhorinhas, eu atendo muito senhora, muitas pessoas com patologia, e fui levando elas pro WhatsApp, aquela doideira, e cara, o meu negócio cresceu na pandemia. Isso deu muito certo, os meus alunos todos mantiveram na pandemia, e quando acabou, voltou a natação pra minha vida de novo. Era pra ser pra mim, cara. E eu não queria não de novo, tá? Eu recebi uma ligação, recebi outra. E, cara,
E aí foi uma construção. Então você vê que a gente também tem uma particularidade nisso, né? Sim, você vê que doideira a frequência, né? Muito. Estava longe. Muito. E aí, de repente, você se incomodou com o excesso de informação negativa. Sim. E aí foi tentar fazer algo diferente. E eu, na mesma vertente, tinha ido buscar a psicologia positiva, que foi uma metanoia gigante na minha vida. Mudou totalmente a minha maneira de ver, de pensar. Sim. Então eu falo que é uma grande virada. Então a galera tem o hábito de perguntar assim, qual foi a grande virada na sua vida? Eu tive várias viradas, a gente sempre tem várias. Então, sim, uma grande virada quando meu irmão morreu, quando eu fui trabalhar porque eu queria, com 14 anos, porque eu queria minha liberdade, queria ter minha independência. Na educação física, quando eu fui trabalhar com dança de salão. Aí depois, quando eu comecei a empreender, surgiu o empreendedorismo na minha vida. Então, são várias viradas que vão acontecendo. Mas essa da psicologia positiva é uma virada muito chave, muito grande com relação à profissão e que, na verdade, não é só profissão, que muda tudo, não tem como a gente separar. Mas voltando lá na sua pergunta sobre as forças de caráter nessa live, então eu já estava estudando sobre as forças de caráter e aí, o que eu falei? Quando surgiu, Rafa, faz o teste desse trem aqui. E aí você fez e falou, meu, que massa, que legal. Tal. Falei, vamos fazer isso ao vivo. E aí a gente fez uma live onde eu te expliquei que realmente o que era o teste. Fiz uma análise do teu teste. E galera, ele veio com um negócio de superpoder. Falei, que superpoder pra lá, Jé? Que super... Não, cara, tem gente que tem superpoder. Ai, meu Deus do céu. E aí o cara começou a falar um monte de doideira e começou a bater. Falei, meu, o que esse cara tá falando, cara? Você lembra disso? Pela sua cara eu tô vendo que é verdade. Falei, meu, que superpoder. Mas, cara, foi muito legal. Foi a primeira vez que eu tive contato com isso. Depois que eu fui passar a estudar também. Sim. E foi uma ideia, foi acho que talvez a minha primeira ou segunda live que eu tinha feito. Sim. Nunca tinha feito história de live na vida. Também já estava saindo da zona de conforto aí, começando a trilhar um outro caminho. E aí quando a gente fez, foi muito legal, quando você falou, quando a gente fez essa live, a gente explicou o que eram as forças de caráter, de onde elas vinham. E foi muito legal quando eu ia te explicando o porquê. Eu falava assim, essa característica sua tem a ver com isso, esse comportamento seu. Você falava, cara, mas como pode? Foi louco. Como você sabe disso? Porque a gente começa a perceber. E hoje, dentro dos nossos programas, dentro dos nossos projetos, tudo a gente trabalha autoconhecimento, mas a gente utiliza muito essa questão das forças de caráter. Então, a galera quiser pesquisar aí, dar uma olhada na internet. A gente tem, acho que tem live gravado no Instagram, no YouTube, a gente tem no seu canal do Nadando pra Prática, tem alguma coisa lá também. Então, assim, se vocês procurarem sobre forças de caráter, vocês vão encontrar aí no Google, no YouTube. Então, dentro da psicologia positiva, o Marty Seligman, junto com Mihaly Csikszentmihalyi, foram pesquisar para entender quais eram as características positivas que existiam em todos os indivíduos. E aí eles chegaram a 24 características, que são 24, a gente brinca que são superpoderes, porque são características positivas, mas a gente tem que ficar muito atento, porque todo lado positivo, quando ele é em excesso, ele vira negativo. Então eu brinco que as forças de caráter é como se fosse o sal. Se você catar uma picanha sem sal, ferrou. Certo. Se você catar a picanha e jogar sal demais, perdeu o sabor. Sim. Então ela só faz sentido se o sal estiver na temperatura, na quantidade exata. É a mesma coisa os superpoderes. Quando a gente está em um ambiente onde as nossas características principais, onde as nossas características negativas são sufocadas, a gente tem vários estudos, várias pesquisas que mostram que a gente tem uma grande probabilidade ao adoecimento físico, mental e espiritual. Então isso deixa a pessoa o quê? Rodando embaixo. Quando a gente utiliza em excesso uma força de caráter nossa, uma característica, a gente tem uma grande tendência de agredir as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a gente não respeita a diferença do outro. E aí começa a usar isso em excesso. Então hoje o que a gente treina dentro da nossa mentoria, dentro das nossas palestras, do nosso treinamento, dos nossos programas,
é muito disso. A gente identificar as nossas forças, entender como que elas se manifestam de forma natural e aí poder utilizar elas de forma intencional, porque o segredo está aí. A gente reconhecer e agir de forma intencional. Porque muitas vezes a gente já está agindo, mas de forma natural e não de forma intencional. Mas já que a gente falou de você, vou mandar uma para você aí também. Vai lá. O que significa educação física na sua vida? Uma ferramenta. Educação física para mim é uma ferramenta. Cara, isso é assustador, galera, quando a gente entende a nossa profissão como não sendo uma coisa que é a gente, tá? Eu vejo, Jefferson, muitas pessoas doentes porque acham que a profissão tem a ver com a identidade dela. E, cara, não tem. Então, hoje, para mim, a educação física, ela é simplesmente, assim, simplesmente não, ela é um grande potencial que eu utilizo para ajudar as pessoas, para transformar pessoas. É um caminho. É um caminho, é uma ferramenta. Então, hoje, a educação física, para mim, é isso, cara. Tenho muita gratidão pela educação física. A educação física me trouxe uma coisa que, cara, isso eu falei poucas vezes, mas a educação física trouxe para mim o grande aprendizado, uma grande faculdade vai fazer agora 10, 11 anos, que é conhecer pessoas. Cara, a sua profissão, às vezes você não tá entendendo sobre isso, cara. A sua profissão é uma ferramenta para transformar pessoas. Ah, Rafa, nada a ver, eu mexo com ferro, eu mexo com não sei o quê. Galera, se não fosse o cara que fez esse microfone aqui, a gente não poderia estar comunicando aqui para vocês a nossa história, o nosso programa. Então, para mim, a educação física é isso, cara. É uma ferramenta que eu gosto muito, utilizo muito, mas não faz parte do Rafael. Por que você foi fazer educação física? Cara, eu fui fazer educação física... De início eu ia fazer farmácia. Cara, a minha história, ela remete muito à questão saúde. Só que essa questão saúde de uma forma negativa, né? Então, dentro da minha história, eu convivi sempre com a doença, né? Então, esse foi um ponto na minha vida que talvez me levou a conduzir o caminho da educação física. Então, eu convivi desde os meus 8, 7 anos com a doença. O meu pai foi doente, né? Meu pai foi crônico renal, desenvolveu a questão da doença renal, né? E, cara, naquele momento eu lembro que eu trabalhei numa distribuidora de medicamento, um dos meus primeiros empregos. Cara, eu lembro disso, como se fosse ontem. 14 anos, 13 para cá, 12 anos eu já trabalhava com meu pai de limpar peça, né? Eu sempre fui acelerado. E, cara, eu lembro que eu falei, cara, esse negócio não é pra mim. Vou procurar um emprego. Olha, 12 para 13 anos, cara. Eu lembro até hoje, eu fui na Pernambucanas. Cara, e você acredita que me deram um emprego lá? Aí me deram um emprego, cara, a hora que eu cheguei em casa tinha um primo meu me convidando também para um emprego. Eu falei, caramba, cara. Olha. Eu arrumei 2 empregos. Pai, eu vou sair fora desse negócio de oficina. E aí eu fui trabalhar numa distribuidora de medicamentos. E, cara, lá eu começava a mexer, entrei no estoque e tal. E eu comecei a ler todos os tipos de bula, cara. Todos. Eu comecei a ler, falei, cara, que doideira. Olha a força de caráter da curiosidade aí. Cara, eu lia todas. Eu lembro que tinha um lance que a gente tinha que desprezar o medicamento vencido. Cara, eu lia todas. Os caras, vamos, despreza. Peraí, tô lendo aqui. E, cara, aquilo me despertou uma curiosidade muito grande de falar, putz, sabe, o remédio também ajuda as pessoas. Cara, eu vou fazer farmácia. E já eu fui procurar sobre farmácia, isso eu tava com os meus 17 anos, detalhe, eu não lia nem encarte, não lia nada, nem o copinho assim eu lia, cara, não tinha o hábito de estudar. E aí, cara, eu passei, e fui ver sobre a faculdade de farmácia, mas era integral. Falei, cara, sem chance, preciso trabalhar. E aí foi a minha primeira opção que eu falei, não é pra mim. E aí, eu sempre me conectado com a questão da doença em casa, falei, cara, eu vou fazer fisioterapia.
Fisioterapia, fui ver. No momento eu acho que também era integral. Eu falei, também caramba, meu. Eu pensei em fazer, quando eu tava na dúvida, eu pensei, falei, vou fazer fisioterapia. Eu falei, mas é integral, educação física só faz quem não sabe o que fazer. Tinha, né, essa coisa, né? E aí, cara, eu falei, meu, vou fazer educação física. Pô, eu gosto de jogar bola. Só que assim, Gé. Como foi a sua relação com o esporte? Cara, minha relação com o esporte, meu pai queria que eu fosse jogador de futebol. Cara, ele me levava pra tudo quanto é lado jogar bola. E eu não era tão ruim, sabe? Só que eu corria pra caramba. Eu corria mais do que raciocinava com a bola. E os caras, meu, para de correr. Não, velho, vambora, vamos. E, cara, aí eu olhei educação física e falei, meu, isso aí eu acho que dá. Acho que rola. E a minha relação com o esporte, Jefferson, eu sempre gostei de jogar bola, né? E, cara, o sonho do meu pai era que eu fosse jogador, cara. Só que aí, a hora que ele começou... E eu passei numa peneirada, cara. Eu lembro que eu passei, fiquei acho que uma semana lá. Só que nisso eu já arrumei uma banda. Cara, meu pai decepcionou total quando eu falei que eu ia tocar uma banda de rock, cara. Caramujos do Cerrado chamava isso aí, Jefferson. Olha que legal, Rafa. Deixa eu fazer um apêndice nessa história sua. Que bacana, olhando pra sua história, até pra mim, né? Eu vejo hoje em dia... Muita galera, principalmente pré-adolescente, a galera que está na época de faculdade, que às vezes está querendo ter uma certeza, um absolutismo. Eu não tenho certeza se essa faculdade é para mim. Não tenho certeza se esse trampo é para mim, porque eu não sei se eu vou querer isso no futuro. Para você ver quantas coisas a gente vai passando. Isso. A gente, mesmo dentro da própria profissão, quantas coisas a gente já contou aqui de áreas que a gente foi transitando. Isso porque muita coisa a gente nem contou, só passou correndo, né? Cara, e assim, eu tô lembrando aqui, aí eu entrei na faculdade. Cara, o meu primeiro vestibular era 60 questões. Eu acertei 12. Cara, eu acertei 12. E eu olhava aquela prova assim, falei, meu, que zica, cara. Cheguei em casa mal, assim. E, cara, os meus amigos, a galera toda lá, tinha acertado 18, 30, 33. Passei na primeira fase. Falei, cara, isso não é pra mim, não. E aí teve um conflito. Meu primeiro conflito, cara. Isso eu nunca falei pra ninguém. Por quê? Eu comecei a me desenvolver dentro da empresa. Então, eu entrei lá como... Não era nem estoquista, cara. Eu era repositor. E eu fui passando de fase. E eu lembro que perto dessa fase do vestibular, eu tinha uma grande chance de ir para a parte da expedição, que na época já ganhava muito mais. Falei, cara, é isso que eu quero. E eu fui para a expedição. Comecei a trabalhar. Eu lembro que eu era uma doideira, eu trabalhava à noite, cara. Eu trabalhava à noite. E eu já vou linkar com a questão da saúde do meu pai, tá? Que tem todo sentido. E eu fazia uma pancada de coisa e eu falei... E minha esposa, cara, minha esposa eu devo muito pra ela. Cat, obrigado por isso, porque você me fez estudar, meu. Você me fez estudar. É muito legal, assim, você vai contando a sua história, muita coisa... que eu não sabia. Sim. Você não sabe. E a gente vai vendo quanta conexão que tem na sua história. Quando você falou assim dessa questão de até anotei aqui, de fase e tal, que eu já estava ganhando dinheiro. Cara, para mim também passou a mesma coisa. Quando eu fui trabalhar, comecei como auxiliar de mecânico, fiz Senai e tal, dei 14 para 15 anos. Aí trabalhava, entrei como menor aprendiz, eu lembro como se fosse hoje. Meu primeiro salário foi R$80. Eu ganhei 60. Foi R$80 o primeiro salário. Comprei uma bicicleta, roubaram. Ganhei salário mínimo. E aí, claro, também fui crescendo, porque a gente já foi treinando, entendendo que as coisas são fase, que são tempo, que é um momento, que existe um processo. Sim. E aí fui crescendo nisso. Aí quando meu pai falava que eu tinha que estudar, eu falava, pai, vou estudar pra quê? Eu sou feliz desse jeito. Ó, a crença limitante. Eu sou feliz desse jeito. Já subi 2, 3 degraus. Então, posso ganhar mais no futuro. Pra que eu vou estudar? Mas deixa eu te contar o pior, a treta pior. E aí eu fui pra expedição, né? E a Cat me cobrando. Meu, você precisa estudar. Falei, tô bem, cara. Ó, vou ganhar aumento. R$1.294. Cara, eu tinha 21 anos. E aí, pra piorar a situação, eu tava com 6 anos de empresa já. E já tava com 2 anos ou 3 anos que eu tava parado de estudo. Aí o cara me convidou para ser encarregado de estoque. Meu salário, eu lembro que era 1.000. Cara, foi para quase R$1.500. Na época era muito dinheiro.
Falei, que, meu? 23 para 24 anos, 23 anos. Meu, agora eu sou encarregado da parada. Chefe. E aí eu cuidava, chefe. Cara, eu cuidava de gente mais velha, cara. Era muito louco aquilo. Foi uma experiência que hoje... Cara, hoje eu entendo muito diferente, sabe? A minha cabeça naquele tempo, a minha cabeça de hoje. E aí, aí eu falei, já era. Putz, que esse salário aqui, cara, eu fico o resto da vida. E a Cat me cobrando, Rafa, cara, vai estudar, vai fazer uma faculdade. Falei, caramba, meu, essa menina me enche o saco, cara, pra estudar, não tá vendo que eu tô avançando e tal. E, cara, aí foi quando eu entrei pra educação física. Eu lembro que eu não tentei, e me bloqueou a questão da universidade da UEL, né? E aí, cara, eu sempre, cara, você vai dar risada. Era 19h30. Ó que doido. 19, isso eu não te contei. 19h30 eu tava numa academia, que eu comecei a fazer academia. Magrinho, só o pó, pior do que hoje. E aí, cara, eu comecei a fazer academia e tinha o Odair. O Odair hoje trabalha comigo. Odair, você também, eu te devo essa, cara. 19h30 ele falou assim, ó. E eu tava no primeiro ano já na Unopar, na faculdade de educação física. Ele falou, viu, Rafa, você não vai fazer inscrição da UEL? Falei, que, Helder? Para, filho, mexe com isso aí não. Cara, levei uma bomba, 60, acertei. Aí, meu, vai lá fazer, cara, dá tempo. Falei, meu, olha que horas que é, eu nem paguei o boleto. Não, mas vai na lotérica. Cara, eu fui lá e paguei. Era 8 horas, a lotérica fechava 8 horas. Foi o último cliente. Último, cara. E fiz, e eu passei, cara. E aí eu passei, falei, meu Deus, eu passei. Aquela coisa de raspar a cabeça e tal. Em todo esse momento, eu convivendo dentro da minha casa com a falta de saúde. Em todo momento. A minha construção foi sobre isso. E, cara, eu entrei no primeiro ano da faculdade, estudava pouco. Aí já comecei a ver aonde que era o time de futebol e já comecei a querer entrar. Só que aí já teve um estalo na minha cabeça. Falei, cara, tá bom, acabou a faculdade. Eu não vou poder fazer igual eu fazia no colégio, que eu estudava os primeiros 3 bimestres, passava de ano e depois só ia jogar bola. Eu nunca fui um mau aluno, mas eu fui um aluno sempre medíocre. E um aluno que fazia o que tinha que fazer, tinha um bom comportamento, não dava trabalho, passava, mas sempre ali a nota que precisava. Nunca fui um cara que fui pra mais. E aí deu um estalo do seguinte ponto. Falei, cara, se eu não aprender, se eu não me empenhar nisso, meu, como que eu vou ajudar as pessoas com a doença delas? Olha que louco, eu fazia educação física e eu já pensava em doença. Porque eu tinha no meu coração, que eu não sei explicar, né? Pelo que eu passava, eu ainda não tinha esse lance de ter ressignificado, não tinha esse conhecimento. Não, ainda tava no piloto automático ali. E aí, cara, eu entrei... fluxo. E aí eu entrei nessa faculdade, saí, tive que tomar mais uma decisão, saí de uma faculdade em que eu pagava, fui para uma pública, e na pública eu tive que entrar de novo desde o primeiro ano, e foi onde eu entrei em projetos, e a hora que eu vi, tava dentro do HU, estagiando, e aí começou a conectar, cara, tô dentro do hospital e não sei o quê. Enfim, e aí eu fui me construindo dentro da área da educação física, com 7 empregos, né? E sempre com essa questão da falta de saúde, que foi um ponto que depois hoje eu me ressignifico. Então, pessoal, talvez o que você esteja passando hoje aí de dificuldade, que eu não sei qual é, cara, isso está intimamente ligado ao seu propósito. Intimamente ligado ao seu propósito. E a partir do momento que também eu fui estudar, tive vários mentores, hoje tenho vários mentores ainda. E, cara, foi a chave que virou. Então, para mim, a educação física, Jefferson, é uma ferramenta que eu utilizo. Utilizo hoje ressignificando tudo isso para trazer saúde para as pessoas. E eu percebi que o exercício era uma coisinha só. Então, foi onde eu comecei a estudar o hábito. Por que as pessoas não fazem exercício físico? Era a minha pergunta. Porque eu falei, caramba, eu tô oferecendo o que tem de melhor. Tô oferecendo o que tem de melhor, meu. Esse cara não vai. E aí foi onde eu comecei a estudar muito sobre hábito. Aí entrei muito sobre a questão de mentalidade, PNL. Comecei a aplicar tudo que os meus mentores me ensinavam. E aí hoje a gente chega nessa situação no dia de hoje, né? 2 malucos, fissurados, acelerados, mas que tem hoje um propósito muito semelhante
né? Um propósito muito semelhante. O Bora pra Action, pessoal, talvez ainda tá um pouco distante de vocês entenderem tudo. Mas uma coisa vocês podem ter muita certeza, tá? O nosso propósito é muito além de exercício, é muito além de várias coisas. Então a gente tem uma intimidade muito grande, eu acho, com essa questão de ajudar o próximo, né? Sim. De transformar vidas. E às vezes a galera deve estar se perguntando assim, mas que doideira esse podcast de vocês. Vocês contam história, daí volta para falar do programa e tá falando da educação física e falou... Porque isso tem muito a ver com a nossa história. Sim. Não tinha como a gente falar desse programa sem contar dessa história. Porque tudo que a gente aplica nessa mentoria, isso tem a ver com a nossa força de caráter, da integridade. Sim. São coisas que a gente viveu, são bloqueios, crenças, paradigmas, histórias que a gente ressignificou na nossa vida. Sim. E que ainda hoje ressignifica, né, Jé? todos os dias. Todos os dias. E que hoje nós estamos ajudando muitas pessoas também a avançar para a próxima fase. A ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz. Lembra que eu contei da minha história lá? Que eu era o cara que estava com resultado no trabalho, mas saúde estava onde? Sim. Vivia com a bateria. Hoje, eu, você, a gente vive em alta performance. A gente estava até brincando aqui com o menino do estúdio antes. A hora que a gente começa é a hora que a gente termina. Sim. E muitas vezes a gente grava stories no final da noite, tô cansado pra caramba, mas nossa energia tá lá em cima. Porque a gente entendeu aonde recarregar as nossas energias. A gente identificou, trouxe clareza para nossa identidade. A galera sofre muito hoje com problema de identidade. Não sabem quem elas são. Não tem clareza dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos. Não sabe a sua história. Da onde você veio. Por isso que a gente fez questão de falar da onde a gente veio, da nossa família, da onde a gente estudou. Porque isso tem a ver com a nossa identidade e principalmente o que você acabou de falar. Tem a ver com propósito. Cara, é muito louco, porque hoje eu não fiz pré. Eu não fiz pré porque eu não conseguia entrar no pré. Eu chorava. Cara, o meu pré até a minha 4ª série, e aqui eu tenho que agradecer 2 pessoas. Minha mãe, né, a dona Cida. Obrigado, dona Cida. E a minha tia, Luísa. Cara, eu dei um trabalho pra mim estudar. E assim, hoje eu me vejo, cara, aqui apresentando esse troço aqui, falando e conversando com muitas pessoas. E teve uma fase da minha vida que eu li 40 e poucos livros em um ano. Eu falei, cara, não é possível. Então, pessoal, de verdade, vocês têm muito potencial. E um grande potencial de vocês tá na sua história. Tá na sua história. Só que tá na sua história quando você consegue linkar pontos positivos daquilo. Cara, não é abandonar a tristeza, não é abandonar a dor. Em algum momento você vai ter que ressignificar isso também, tá? E, cara, foi a última coisa que eu ressignifiquei até agora. Toda essa questão. E hoje é um teste. Isso eu falei pela primeira vez. Toda essa trajetória dos anos da minha vida, né? Que eu conduzi essa questão da doença do meu pai, hoje é a primeira vez que eu falo e não me emociono. Verdade. Você sabe disso. Verdade. É a primeira vez. Porque, galera, eu ressignifiquei isso. Tudo que eu fiz, e eu fiz o melhor, foi feito. Toda essa questão de tristeza que eu carregava, eu ressignifiquei. Porque hoje isso está transformando pessoas. Já vira e mexe. Hoje eu encontrei uma pessoa, ela olhou pra mim e falou, Rafa, cara, e assim, já não é sobre mim. Isso também eu já tenho bem claro. Não é sobre mim, cara. Eu acredito que eu vim pra cá com alguma missão. Que é o Papai do Céu que talvez me deu. Eu não tenho dúvida disso. Então eu fico sempre, cara, a gratidão, agradeço, mas não é sobre mim. E essa pessoa hoje falou hoje, antes de vir pra cá, ela falou assim pra mim. Falou, Rafa, eu entrei no seu programa sem entender. Falei, caramba, é mesmo? Falei, vai vir bomba, né? Ela falou, Rafa, hoje eu acabei de pesar, eu perdi 5 quilos. Só que não é sobre os 5 quilos, Rafa. É o quanto você me mostrou, na verdade, o quanto eu posso ser boa e o quanto eu posso, sim, ressignificar e mudar minha forma de pensar. O exercício físico, ela falou uma coisa que foi muito pesada. A minha família, Rafa. A minha família mudou. Olha.
Olha, eu arrepiei, cara. E uma pessoa que comprou, que entrou no programa... Se chama emagrecer, cara. Porque queria perder peso. Porque talvez estava preocupado com a estética, com a autoimagem, ou talvez estava com problema de saúde. E a hora que tinha dificuldade para comprar roupa. A hora que ela falou isso, sabe, sobre família, falei, caramba, meu. Fez sentido demais pra mim. Porque, pessoal, uma coisa que talvez vocês não se atentaram, e dentro do processo vai haver muita inversão. É muito legal falar, né, Gé? A gente fala assim, cara, família, saúde, trabalho. Ou saúde, família, trabalho, enfim. Só que assim, cara, quando a gente tá no processo, e muitas vezes a gente se perde nisso. Só que quando você vê... E às vezes não é nem que a gente se perde, às vezes é preciso. Sim. Eu respondi essa pergunta hoje vindo pra cá. Como você lida com essa situação? Me perguntaram assim, como você lida com a questão da alimentação saudável? Como você lida com a questão saúde, nessa loucura, nesse flow do trabalho? Eu falei, a gente tem muito bem definido. Deus, em primeiro lugar. Sim. Saúde. Sim. Família e projeto. Só que dependendo da fase, dependendo do momento que a gente entra, dependendo da intenção que a gente coloca, o trabalho vai assumir tudo. Só que a gente tem o quê? Intencionalidade. A gente age de forma intencional. A gente sai do modo bola de neve. Sim. E aí vai existir, sim, momentos, vai existir dias que a gente vai cair, que a gente vai quebrar, que talvez a gente vai se alimentar mal. Sim. Só que a gente, no dia seguinte, levanta a cabeça e volta pro lugar, pra clareza. E a hora que ela me falou esse lance que a família dela tinha transformado, falei, cara, realmente, a educação física, o exercício é uma ferramenta. Sim, isso faz muito. E quando você fala de ressignificar, com certeza, você precisou de muita reflexão. Cara, muito. Você precisou agir. Muito. Muita ação. Refletiu a sua ação. E precisou de repetição. Eu falo uma coisa assim, a repetição, ela é essencial em tudo. Cara, talvez por a gente estar falando aqui ou por estar desenvolvido, a gente fez isso muitas vezes de forma ou intencional ou não, né? Só que assim, a repetição, eu vejo, é muito legal a gente repetir, mas não é tão legal a gente repetir os mesmos erros. E assim, às vezes a gente repete os mesmos erros, porque as fases, talvez a gente não consegue enxergar. O que eu tenho hoje de muito convicto na minha vida, né? Primeiro, cara, a questão de Deus. E não é sobre religião, é sobre Deus. É sobre alguém que criou, é sobre ser a imagem e semelhança. E, cara... Sobre ter algo a mais do que só passar por aqui. Sim, sim, sim. E quando a gente fala de repetição, né? Eu vejo, às vezes, porque, toda vez que a gente avança, a gente sai da nossa zona de conforto e a gente começa a viver crises. Então a nossa vida é cheia de crises. A gente tem crises, a gente precisa avançar, parar, achar alguém para às vezes te ajudar e entender o momento. Então, pessoal, a nossa vida ela é feita de crises, é feita de problemas. Ah, Rafa, isso é bonito, todo mundo fala. Tá, eu tô falando da minha vida própria, tá? Hoje, o que tem de claro? Hoje eu enxergo diferente do que eu enxergava ontem. Sim. E eu tenho falado muito dessa questão do repetir, da repetição, porque a gente vive a geração do imediatismo. Sim. As pessoas estão acostumadas a querer as coisas agora, é para hoje, é para ontem. E aí a gente perdeu a característica, a gente tem deixado de construir trilhas neurais de espera, de entender que é uma fase, que é um processo, que é um tempo, que tem um caminho. Não tem como uma pessoa emagrecer do dia para a noite. Não. Ela precisa trilhar um caminho. E ela vai ter que repetir várias vezes um processo. Então por isso que eu tenho falado muito dessa questão da repetição, porque as pessoas querem resultados sem repetir. Ah, qual é a fórmula mágica? Qual é o treino? Eu quero um treino milagroso, melhor treino do mundo. Vou fazer uma vez, vai resolver. E não existe isso. Cara, é doido. Bom, você sabe que a curiosidade é uma das minhas forças de caráter, né? Cara, por que você engordou naquela época?
Aquela época que engordei. Cara, eu tenho uma dificuldade de lembrar coisas do passado. Eu ainda não tenho uma clareza. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com a morte do meu irmão ou não. Então eu tenho um certo bloqueio de lembrar do passado. Eu sempre foco muito no hoje. Tenho clareza do futuro, mas muito hoje. Sempre a melhor versão é hoje. Então eu não lembro exatamente, não consigo lembrar por que eu engordei. Eu lembro onde Isso eu em morava. alguns momentos na sua vida voltou. O engordar? É. Não, foi só aquela fase mesmo. Depois que eu tomei essa decisão, não tive mais gordo. Hoje eu tô numa fase mais magra por causa Então hoje, como eu ressignifiquei, então todo mundo brinca, até a Ina brinca comigo que todo mundo casa e engorda. E eu emagreci. Então, em casa foi assim também. Bom, legal. Não, beleza. Nos últimos 10 anos, eu perdi em média 10 quilos de peso. Então, quando eu casei, quando eu viajava muito, trabalhava para fora, comia muita comida de restaurante, muito sódio. Na fase dos 84 quilos, hoje eu tô próximo de 74. Mas por que eu mudei? Porque eu mudei um monte de hábito, um monte de comportamento. Então, hoje... Mas eu não consigo não lembrar assim, exatamente como era a minha vida nessa fase, nessa época. Eu lembro assim, que quando dentro da minha casa, quando os meus pais procuraram ter uma vida mais saudável, eu tinha muito conflito em relação a comer salada, diminuir doce. Então eu tive muita questão da alimentação emocional ali e tal, mas não consigo ter clareza, não. Entendi. É que é muito comum. Pessoal, às vezes, a gente passa por determinados traumas, né, que dá um apagão, vamos dizer assim. Sim. Mas o que eu quis dizer com a sua pergunta, por que eu fiz... Foi curiosidade mesmo, tá? Sim. Mas assim, pessoal, o emagrecimento são vários fatores. As pessoas acham, Jefferson, que o emagrecimento está linkado apenas a duas coisas. Fazer exercício físico e se alimentar bem. Galera, eu estudo muito isso. Na verdade, eu não estudo emagrecimento, eu estudo por que as pessoas engordam e por que as pessoas não fazem exercício. E hoje eu tenho um conhecimento assim legal sobre isso, porque essas duas coisas, assim como a educação física, é ferramenta. Sim. Então, pessoal, muitas vezes o engordar, ele está ligado a vários bloqueios emocionais, coisas que não foram resolvidas e coisas que talvez vocês não consigam enxergar, né? Então... O que eu dou de dica, Jefferson, para quem sempre fala, Rafa, eu quero emagrecer, que tipo de exercício? Que é sempre assim, né? Qual o melhor exercício? Qual que é isso? Qual que é aquilo? Aeróbico, anaeróbico. Então, é a dieta... tem dieta X, de tudo. Y, bolacha de água e sal, tem umas doideiras. E o que eu vejo, assim... eu vejo, cara, que a questão do autoconhecimento é muito importante, Jefferson. Então as pessoas falam, eu quero emagrecer. Beleza, vamos autoconhecer. E você sabe como eu gosto? A gente gosta, né? A gente faz isso dentro do nosso programa. Cara, qual que é a sua história? Sim, a gente sempre começa por aí. Porque é muito louco, a gente vai indo pra várias dimensões. Jé, eu tenho outra pergunta, ó o cara curioso. Cara, fala uma curiosidade do Jefferson Calisto. Uma curiosidade minha. Eu contei tanta história minha aqui hoje. Deixa eu pensar. Uma curiosidade que eu não tenha falado. Eu falei a gente falou muito, já que você falou de ressignificar a família, vou contar uma curiosidade. As pessoas são amigos, são mais próximos, sabem. Certo. Mas talvez a galera mais de longe não sabe ou não sabe a diferença exata. Certo. Então, eu e minha esposa, a gente tem uma diferença de 17 anos. A Inajá, minha esposa, é 17 anos mais velha do que eu, mais experiente. E aí a galera às vezes pergunta assim, mas você não teve conflito com essa diferença de idade e não sei o que, e lá. Cara, pra mim não fez diferença nenhuma. Casar, família é um pilar muito forte pra mim. Dentro dos nossos projetos a gente trabalha muito essa questão de família. E eu me dou muito bem, tenho um relacionamento muito bom com a minha esposa. Não fez diferença essa questão da idade. Tanto que pra gente, a gente passa despercebido. Tanto que hoje uma pessoa perguntou, assim, quando eu falei a diferença, nossa, não imaginei que era tudo isso. Não percebi que era... O Gui falou assim, nossa, é a minha idade de diferença. Então essa é
uma curiosidade aí bacana, talvez há quantos anos, minha esposa é mais velha do que eu, e isso não influencia o nosso relacionamento. Pelo contrário, a gente se dá muito bem, a gente convive muito bem de forma extraordinária. Ela me apoia muito, eu apoio muito ela. E eu acho que um dos grandes fatores que a gente se dá muito bem é porque a gente respeita a individualidade um do outro. Então, eu respeito a liberdade e a individualidade dela, respeito o processo dela, ela respeita a minha individualidade, respeita o meu processo e, acima de tudo, a gente pode até ter uma diferença de 17 anos, mas a gente tem clareza aonde a gente quer chegar junto. Que legal, cara. Então, a gente pode até, às vezes, caminhar em velocidades diferentes, utilizar estratégias diferentes, mas a gente tem clareza aonde a gente quer chegar junto. A gente quer chegar no mesmo lugar. Muito bom. E se fosse definir Jefferson Calisto em uma frase? Para mim, me definir em uma frase. Ou uma frase que o Jefferson Calisto deixa pra galera aqui. Vou responder as duas, assim. Se fosse me definir eu em uma frase, seria: viva a vida intensamente. Boa. E aí, se fosse me deixar escolher uma frase, eu queria deixar muita coisa. E ainda vou deixar. Ainda vou deixar muita coisa. Mas se fosse para mim escolher assim um tema, deixar uma frase para a galera, seria: invista em autoconhecimento todos os dias. Todos os dias ligue o botão do autoconhecimento. Não tem como mudar nada, nenhuma área. A gente não muda na esfera espiritual, a gente não muda na esfera profissional, a gente não muda na esfera saúde, a gente não muda na esfera financeira, na esfera lazer, relacionamento. Cara, das 12 áreas da nossa vida, a gente só vai conseguir mudar com autoconhecimento. Porque não tem como mudar a mentalidade sem autoconhecimento. A primeira coisa é autoconhecimento. Muito bom. Pessoal, a gente está aqui hoje falando com vocês no nosso novo projeto, nosso podcast Bora Pra Action. Estamos aqui, eu e o Jefferson. Cara, esse projeto vai ser muito bacana. Acompanhem em todas as redes sociais, Spotify, acompanhem aqui no nosso canal do YouTube. A gente vai entregar muito para vocês. Nós temos vários pilares que a gente vai ir desvendando para vocês a cada episódio, com convidados, e vocês vão ver que o Bora Pra Action geralmente vai trazer vocês, na verdade, para ação. Eu acho que isso falta muito. Às vezes as pessoas ensaiam muito, se preparam muito para não se desenvolver ou para não tomar a primeira decisão. Então nossa missão é trazer para vocês o caminho. Não é a verdade absoluta, não é só o que é certo, mas a gente vai trazer o que está funcionando para a gente, o que está funcionando para os nossos convidados. Então é isso aí, galera. Ou uma outra esfera aí, Rafa. Ou a galera fica na reflexão, ou vai para a ação sem a reflexão. Sim, então a gente são precisa dois problemas. ter esse equilíbrio. Porque às vezes a gente liga o modo louco, sai no louco executando, e aí executa de qualquer jeito. Continua repetindo padrões que foram colocados na gente de forma intencional ou não. E aí a gente repete e executa aquilo sem ter consciência do que nós estamos fazendo, do porquê nós estamos fazendo. Então a ideia desse nosso programa, desse nosso podcast, então ele é um desmembramento. Então o Bora Pra Action é uma metodologia que nós criamos. Então nós temos programas de mentoria com 8 semanas, programas de mentoria de 3 meses, temos programas de mentoria individual, coletiva, em grupo, para pessoa física, voltado para a empresa. A gente tem palestra, tem treinamento. Então tem muita coisa rolando, tem muita coisa que a gente está fazendo, tanto de forma presencial quanto de forma virtual. Então a gente atende Londrina, a gente tem clientes no Nordeste. Então tem muita coisa que a gente tem feito, e a ideia desse podcast é partilhar a vida, storytelling, contar histórias que vão gerar transformação.
é incentivar ou motivar. A gente traz dentro do nosso programa motivação como motivo que te leva para a ação. Então é fazer com que você olhe talvez para a história do Rafa, para a minha história e se identifique não com a história inteira, mas talvez um pilar, um ponto que você se identificou, mas que você possa ir para ação. Assim como eu, dentro da consultora Busaf, um dia assisti uma palestra e saí de lá no dia seguinte, falei, vou para a academia, vou fazer inscrição e mudei a minha vida dentro desse hábito, ressignifiquei uma crença que você também, a partir às vezes da nossa história, da história de um convidado nosso, Sim. você possa dar o start. Por quê? O resultado só vem com a repetição. Então o que a gente quer hoje, com a nossa história de vida, é mostrar as mudanças que nós alcançamos e que você talvez possa dar o play, dar o primeiro passo, agir, bora para action. E aí depois... E você sabe o que é legal, Gé? É legal porque assim, a gente vê muito a internet, o Instagram, as coisas que acontecem. E é legal estar nós dois aqui, porque, pessoal, cara, na verdade todo mundo começou do zero. A maioria das pessoas começaram do zero, começaram errando, começaram de uma história. Se permitiram errar. E às vezes a gente vê algumas pessoas e vê que isso é muito distante, sabe? Então, eu acho que uma da identidade desse nosso projeto, a gente vai trazer aqui, galera, pessoas comuns, pessoas que estão iniciando, pessoas que estão numa fase, porque a gente sempre vai priorizar comemorar micro-resultados. Então, os micro-resultados é o que a gente vai trazer para vocês, porque a hora que vocês entenderem esse gatilho de comemorar todo dia as pequenas coisas, vocês vão ver que cada hora é como se vocês estivessem trocando de óculos. Vocês vão vendo a vida e todos os projetos de vocês de uma outra forma. Então, pessoal, bora para action. É para isso que a gente está aqui. Graças a Deus, a gente já atingiu muitas pessoas. E não é também sobre atingir muitas pessoas, porque se a gente atingir uma, se a gente transformar a nossa vida, já está fazendo total sentido para a gente. Então, acompanha a gente aí. Um grande abraço e bora para action. Se faz sentido, vamos junto. Bora. Ô Rafa, conta aí pra gente, eu vejo que você é um cara que defende muito a bandeira da saúde, tá falando muito de saúde pra cá, saúde pra lá, mas eu queria entender de que forma que a falta de saúde impactou a sua vida. Cara, eu convivi desde os meus 6, 7 anos com isso dentro da minha casa. Então meu pai foi doente, né, por muitos anos. E então eu vi o quanto a falta da saúde traz algumas consequências para a família, né? Por exemplo, viagens, a gente nunca pôde porque ele sempre estava dentro de um tratamento que era 3 vezes na semana, rigoroso ali. Então a questão de internamento, a questão financeira, o quanto a falta de saúde pode abalar um lar. Então isso para mim foi uma coisa que eu falei, meu Deus. E várias outras coisas, como traumas, como várias outras coisas que eu tive que ressignificar. Então, Jefferson, para mim a saúde é minha bandeira e vai ser minha bandeira sempre, porque eu vejo a saúde, você trazendo a saúde, promovendo a saúde para as pessoas, vai fazer com que essas pessoas possam prosperar. Eu acho que todo ser humano está aqui para prosperar. Então, eu vejo que esse lance da saúde comigo vai ser minha bandeira. Vai ser minha bandeira. Hoje, tudo que aconteceu comigo nesses anos, hoje virou o meu propósito. E aí eu fui entender que eu posso usar o exercício físico, só o exercício físico não basta. A parte alimentar não basta. Foi onde eu comecei a entender sobre autoconhecimento. E uma das coisas que fez, na verdade, eu construí o meu pilar, sem dúvida, tem um nome que se chama Deus. Então, para mim, Deus é o centro. E a minha, talvez, segunda ou terceira bandeira é a saúde. Então, é assim que eu vejo a questão da saúde para mim e é assim que eu carrego essa bandeira. Show de bola. E o quanto você julga importante nessa esfera saúde a questão da mentalidade? Eu julgo 95% de um processo. Eu julgo 95% do processo e vejo que as pessoas dão atenção para isso só 5%.
Você está dizendo que que mais importante do que o exercício Sim. físico, do que a alimentação, do que a suplementação, Sim. é a mentalidade. Sim. Como que eu provo isso? Mais de 100 pessoas que passaram dentro do meu projeto, o Emagrecer. 90% daquele projeto é sobre mentalidade. Teve pessoas que emagreceram 11, 12, 15 quilos e alguns fizeram duas vezes na semana de caminhada. Aí como que você fala que 2 vezes na semana de caminhada é o exercício que você passaria para um programa de emagrecimento? Não é, Jefferson. É sobre mente, é sobre identidade, é sobre conhecer o real motivo que você vai mudar o seu hábito. Não é simplesmente por, eu vou perder tantos quilos. Não, é por tudo isso que eu acabei de falar para você. A questão de financeiro, a questão de várias dores que a gente vai carregar, a questão de várias outras coisas. Então, a mentalidade é 95% sim. Então, isso eu tenho provado, né? Eu fui provando de forma empírica inicialmente, depois que a gente começou a estudar, e a gente começa a ter depoimentos das pessoas, a gente vê que realmente a mentalidade é 95% de tudo. Eu falo assim, não só a mentalidade. Hoje eu uso 3 pilares muito fortes, que é o corpo. Então, a ressignificação do corpo, realmente entender se você está se enxergando da forma certa. Isso é um problema muito sério hoje com as pessoas. Às vezes as pessoas se engordam, elas se veem gordos, mas na verdade ela não é. É uma questão de identidade, é uma questão de histórias que falaram para essas pessoas. Outro ponto que eu vejo é a parte da espiritualidade. Então esse é um outro pilar que eu vejo, cara, crucial para você fazer qualquer tipo de coisa na sua vida, seja emagrecimento, seja na carreira, seja no que for. E o terceiro pilar é a mentalidade. Então, eu fecharia nesses 3 pilares e eu entendo que esses pilares precisam estar o máximo possível equalizados para a gente conseguir destravar. A gente só não avança porque a gente está travado em alguma coisa, em alguma área, em alguma coisa que a gente ainda não resolveu. Show de bola. Bora pra action. Bora pra action.